Então, com a palavra, Eli Vieira, a gente lhe ouviu, mas se você puder iniciar de novo, fica completinho aí a sua exposição. Muito obrigado. 10 minutos com a tolerância aqui da presidência. Obrigado, senador Girão. Espero que vocês me vejam agora, até porque eu quero mostrar algumas informações para vocês. É, ótimo, obrigado. Eu acompanhei as falas de todos, estou aqui desde o começo. Gostei da fala do Dr. Lauro Ferreira, né, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu acho que foi uma das falas mais cientificamente embasadas até agora. Porém, como ele falou, ele não leu o PL que estamos debatendo, né? E eu vou ler agora porque ele é super curtinho. Então, alteraria o decreto-lei, o Código Penal, para colocar seguinte crime novo: divulgar informações falsas sobre as vacinas, divulgar ou propalar por qualquer meio ou forma informações falsas ou sem comprovação científica sobre as vacinas. Pena, detenção de 6 meses, 2 anos e multa. Eu tenho desconfiança de que agora que o Dr. Lauro ouviu, ele vai concordar com todo mundo presente na audiência. Isso é muito perigoso. Isso é uma criminalização de opiniões, né? Eu, como presidente da Free Speech Union Brasil, né, a gente se opõe firmemente contra e a gente já classificou, a gente tem um projeto de monitoramento legislativo, já classificamos como uma ameaça à liberdade de expressão esse projeto. Está lá no nosso semáforo da censura. É, mas, senador Girão e colegas, além de eu ser presidente da Associação pela Liberdade de Expressão, eu sou também um biólogo geneticista com mestrado em genética pela Universidade de Cambridge, aqui no Reino Unido, onde eu estou no momento. E eu quero comentar bem rapidamente umas coisas que foram faladas sobre autismo. Então, está ali já a informação para a gente. O gráfico na direita é um artigo da Nature Genetics, uma super respeitada revista de genética do mundo. Ó, basicamente, metade da variação do autismo, que é como a gente começa a desconfiar de quais são as causas, são variações genéticas, né? E seria assim, para uma metáfora que torna as coisas fáceis de entender. As variações genéticas podem ser comuns, mas a combinação dela no indivíduo autista é rara. É como pensa numa mão de baralho, né? A mão de baralho que vai te dar ali o Royal Flush, vai fazer você vencer o truco, ela é mais rara do que as outras combinações que vão perder, né? Que as mãos mais fracas no jogo. Então, já é sabido, então eu tive essa preocupação de que pode ter sido sugerido que a genética não é importante, é assim, tá ali, é o gráfico na direita. E tem uma parte inexplicada, sim, que o ambiente pode ser responsável por isso, porém, depois que se procurou muito causas ambientais como as vacinas, por exemplo, tá aí duas revisões. Na ciência é muito importante a gente ir para as revisões, que elas pegam os estudos, elas são estudos dos estudos, elas pegam vários estudos e tentam compilar todas as informações. Então aí, a Cochrane, que é uma super respeitada entidade médica de revisões científicas, ó, ela agregou 1.194.000 crianças, né, no estudo dela, não achou ligação entre autismo e vacinas. Mesma coisa esse estudo aqui, Taylor, 2014, tá, com mais de 1 milhão de crianças, mais uma vez, não achou conexão com as vacinas. Então, entre as causas ambientais que o autismo pode ter, a vacina não é uma causa plausível. E até o que foi mostrado, né, que o Robert Kennedy, o chefe da saúde lá do governo americano, mostrou, falou, o jeito que ele colocou as coisas foi muito cuidadoso lá no CDC. Ele falou assim, não é baseado em evidências afirmar que não é causado pela vacina ou autismo. Mas a ciência não trabalha em mostrar que as coisas não são, né? Não é assim que a gente trabalha, então a gente tem que mostrar que as coisas são. Quem alega ainda, depois de todos esses estudos com milhões de crianças, que a vacina causa autismo, é essas pessoas que têm o ônus de provar que é verdade. Então, né, a opinião mais atualizada que a gente tem é que não tem uma conexão. Inclusive, aquela coisa do paracetamol também, Girão, não passou no teste por enquanto. E esse gráfico aqui à esquerda, bem rapidamente, mostrando também que essa epidemia do autismo é uma epidemia, na verdade, de diagnósticos de autismo. Algumas semanas atrás, o neuropediatra Sebastião Schwartzman foi lá no Roda Viva e falou uma coisa muito correta, que o que aumentou foram os diagnósticos. Então, aquelas pessoas que eram casos leves, que antes a gente chamava de síndrome de Asperger, foi tudo enfiado na mesma coisa, chamaram de espectro autista, né? Então, são decisões que são conceituais, como tratar os conceitos, as ideias, não são decisões da medicina que têm a ver com as evidências. Essa linha vermelha que está mais estável, né? Lá no começo e lá no final, está mais ou menos lá no mesmo nível,
é o score do autismo. É quando testa o autismo nas pessoas. Isso aqui é uma amostra da Suécia, de jovens de 18 anos, de 1993 a 2001. Ó, o score ficou a mesma coisa, na verdade. O que aumentou, a linha azul ali, são os diagnósticos, né? Então há uma diferença. A ideia de que há uma epidemia de autistas no mundo não é muito bem corroborada, pode ser uma ilusão, tá? Então, eu achei que minha responsabilidade como biólogo também falar essa parte. Voltemos agora a falar do projeto de lei. Tem uma coisa que eu chamei, é um padrão de autoritarismo que a gente vê no Brasil, né? E esse projeto de lei faz parte disso. Ali, quando eu trabalhava para a Gazeta do Povo, como jornalista de ciência também, eu escrevi essas duas reportagens. Projetos de prisão por até 8 anos para quem duvidar de vacinas tramitam no Congresso. Então, eu escrevi isso em 2023 e eram 5 projetos de lei que estavam me preocupando naquele momento, nem concluía o que a gente está discutindo agora. Então, é mais de 5, né? E assim, é uma coisa que me preocupa, eu até falo para os queridos parlamentares pensarem nisso, parece que tem assim, tem uma tempestade midiática sobre um certo assunto, aí um monte de solução autoritária sobre aquele assunto. Então, se uma coisa é boa, ela tem que ser obrigatória. Se uma coisa é ruim, ela tem que ser proibida. Parece que é assim eu acho que obrigatório ou proibido é o que devia estar na bandeira, em vez de ordem e progresso, porque é assim que as coisas parecem funcionar no Brasil. O algoritmo brasileiro parece que é esse. É autoritarismo ou autoritarismo. Se eu sou a favor, eu obrigo. Se eu sou contra, eu proíbo. Precisa parar essa mania de autoritarismo no país. E já foi mencionado, acho que a deputada Zanata mencionou, o Brasil está sozinho no mundo a obrigar crianças a tomar vacina do Covid-19. E se você for lá na IA do Google e perguntar se isso é verdade, ele vai dizer que é mentira, vai ignorar essa minha reportagem que é baseada num estudo da Nature, tá? Então, foi um furo meu como jornalista em 2024, fevereiro de 2024. Aí, o que a IA do Google faz? Ela pega uma nota do Ministério da Saúde do mês anterior, e a nota é desonesta, porque ela fala, não, é mentira que o Brasil é o único país que recomenda a vacina. Então muda o que está sendo falado no meio, não é recomendação que a gente está falando. Outros países, sim, recomendam vacinas para crianças pequenas, da Covid. Mas o Brasil é o único que obriga, e é uma obrigação porque impõe um monte de sanções aos pais, se eles não toparem, né? Então, assim, tá tudo errado. E eu fico feliz de ver que a deputada Júlia Sanata já tem projeto de lei para tentar conter o autoritarismo nisso aí. Aqui à direita a gente tem o Martin Kulldorff, um cientista muito bom, um epidemiologista que estava na época em Harvard. E por dizer aqui, ó, ele disse que as vacinas da Covid não são necessárias para as crianças. Está aqui no finalzinho dessa declaração dele. Isso é uma manifestação no Twitter. E tá aí. Aí o que acontecia na época, né? 21, 22, 2020. Ó, recebeu uma tarja de que o que ele está dizendo é enganoso, quando está tudo correto. Ele foi vingado pelas evidências depois, né? E ele foi censurado também. E ele foi, inclusive, demitido de Harvard, pela opinião dele, né? Então, se fosse brasileiro e se passasse esse PL que a gente está discutindo hoje, ele ia, inclusive, para cadeia por 2 anos. Então, a gente tem que parar com a mania de autoritarismo. É urgente que o brasileiro aprenda a conviver com a diferença de opinião. E a gente viu outros exemplos, né? Um cara lá colocou um adjetivo, um mero adjetivo, nem falou em quem, ladrão. E recebeu visita da Polícia Federal. E assim, ele é um de mais de 10 casos de pessoas que sofreram tentativa de intimidação por opinião política, né? Inclusive, eu mostrei na Vaza Toga 2, junto com David Agap, que pessoas foram presas, mantidas presas no Brasil por opinião política. Isso é muito grave, né? Então, eu faço um apelo aos senadores que têm uma oportunidade nas mãos. Rejeitem esse projeto de lei para mostrar que o Brasil não está se transformando numa ditadura. É uma responsabilidade que os senhores e senhoras têm. A liberdade de expressão inclui o nosso direito de errar. Muito da hesitação vacinal é um erro. Então, quem tenta resolver um problema educacional com a censura só prova que não acredita 60 na educação. segundos. É esse o problema, não acredita na educação. Eu vou mostrar, eu tenho pouco tempo, mas rapidamente, por favor, Girão. Eu peço um pouco de leniência para mostrar que, inclusive, a gente tem estudos mostrando que não funciona a censura para diminuir a hesitação vacinal, ou seja, essa coisa de não querer vacinar as crianças. Ó. Esse especialista da Universidade de Nottingham, aqui do Reino Unido, disse o seguinte, nesse artigo já em 2020, o movimento anti-vacina representa uma grande ameaça à saúde pública global.
especialmente na era da Covid. Contudo, é improvável que a censura e a remoção de perfis melhorem essa situação. Podem exacerbá-la. Ele estava correto, ele foi profético aqui. Exacerba, por quê? Porque a hesitação vacinal é um problema de confiança. O Brasil já é um país com baixa confiança interpessoal. As pessoas não confiam umas nas outras. Aí vem o Estado e criminaliza uma opinião, isso vai tornar o Estado mais ou menos confiável aos olhos dessas pessoas, ainda que elas tenham ideias erradas sobre vacinas. Censura não é cura, repito. Um estudo aqui da Science Advances, uma revista muito boa. Não observamos quedas no engajamento geral com conteúdo anti-vacinas depois de aplicar um monte de censura lá no Facebook. Foi mencionado aqui, né? A Zanata também mencionou, o Zuckerberg foi pressionado pelo governo Biden a censurar opiniões. Inclusive teve também, a Zanata, os Twitter Files, né? Os arquivos internos do Twitter lá dos Estados Unidos. Eu fiz a edição brasileira também com David Agape e Michael Schellenberger. E a gente sabe, é um fato, que até pessoas que iam lá na rede social falavam assim, eu tomei essa vacina, senti isso, aquilo de ruim, né? Me deu esse e aquele efeito colateral. Isso era censurado também, e é uma verdade. A verdade é uma das vítimas da censura, tá? Qual foi o efeito isso naquele grupo anti-vacina? Eu estou reconhecendo assim, aqui que o movimento anti-vacina é perigoso. Eles até têm um negócio lá de colocar uma solução de água sanitária no intestino das crianças, aí causa danos, que é muito tóxico, sai, aí o intestino espelha uma pele morta ali, né, um epitélio morto, e eles falam que está saindo é a toxina que está deixando o organismo da criança. Então, horroroso o que é feito por esse movimento anti-vacina. Mas qual foi o efeito deles terem alvo de censura? Ficaram mais radicais, mais politicamente polarizados, né, dobraram a aposta na desinformação e o conteúdo ficou até mais visível. Não adiantou tentar censurar, porque censura é uma péssima ferramenta. Então, mais esse estudo aqui, para encerrar, é mostrando que muito desse impulso político pela censura da suposta desinformação, que é uma moda intelectual que surgiu na universidade, né, ele tem um monte de premissa falsa. E esse estudo aqui da Nature, de 2024, mostrou, ó, a exposição à desinformação tem porcentagem baixa na dieta informacional das pessoas. É só 5,9, menos 6% da audiência de notícias em geral na internet que são fake news. Enquanto esse artigo, esse estudo científico era publicado, muita gente aí até estimulando a PL das fake news, disso, daquilo, tudo desculpa para censurar, ignorando fatos científicos demonstrados aqui nesse estudo, tá? E para encerrar, o Butantan seria punido se já fosse lei esse PL, porque o Butantan publicou uma informação falsa, ó, 100% de eficácia da Coronavac. O doutor Lauro também falou que a Coronavac era mais fraca, e 100% de eficácia que é uma falsa informação. O projeto que está aqui na Íntrica de novo, nem coloca assim que a informação falsa que vai ser censurada é a contrária à vacina. Essa aqui é uma informação falsa a favor, seria crime também. Seria crime também. E outro possível punido, os envolvidos no relatório final da CPI da Covid, que disse assim, ó, a imunidade de rebanho pela exposição ao vírus seria impossível de ser atingida. Falso. Porque o conceito de imunidade de rebanho, que é um conceito científico, apesar de ter sido muito atacado pelos autoritários durante a pandemia, ele não diferencia a proteção vacinal da proteção natural adquirida se você já teve o vírus. Então, é outra falsidade sobre vacina. Então, acho que também puniriam o relatório final da CPI da Covid. Então, a minha mensagem final é essa, senador Girão, colegas queridos e concidadãos. Precisamos aprender a ser um país menos autoritário, independente de onde a gente vem, independente de ser de direita ou de esquerda. E a Free Speech Union Brasil, a União pela Liberdade de Expressão, veio também com essa meta. Nós queremos uma cultura da liberdade no Brasil. Muito obrigado.